Parabéns para o Instituto Goethe, nesses 50 anos, é a primeira coisa a dizer. É muito importante essa comemoração. E 50 anos significa muita coisa num país como o Brasil. Significa um projeto de longo prazo. Significa não só uma ligação forte com a imigração alemã para esse país, mas sobretudo significa, eu acho, uma ligação que pela cultura trouxe para o Brasil um modelo de sociedade baseado em proteções sociais muito fortes. Então, não é apenas a língua, não é apenas a cultura em sentido mais restrito, mas sobretudo eu acho que veio junto com o Instituto Goethe o nosso acesso a formas de organização da sociedade, no caso a sociedade alemã, que nos permitem pensar sobre a nossa própria realidade. 50 anos significa que o Instituto Goethe chegou ao Brasil no curto interstício em que nós não tivemos ditaduras no Brasil, entre 1946 e 1964. E que o Instituto Goethe sobreviveu a mais de 20 anos de ditadura militar, sobreviveu a toda a instabilidade da redemocratização brasileira, que veio junto com uma instabilidade econômica impressionante, e que agora, quando parece que o país tem uma boa estabilidade, que tem lutado para diminuir as suas desigualdades e para crescer economicamente, crescer culturalmente, é um momento de celebrar um instituto que esteve aqui por 50 anos, nos momentos difíceis e nos momentos melhores. Então, isso eu acho que é um legado do Instituto Goethe, porque ao vir ao Brasil para se ligar à cultura brasileira, para se ligar à vida brasileira, o Instituto Goethe se ligou também à universidade. E a universidade, durante a ditadura militar, foi como que uma ilha de resistência. E então era muito importante poder ter essa possibilidade de diálogo num momento tão sufocante da história brasileira. E isso se reflete também em outros elementos muito importantes. Se a gente pensar no período da redemocratização, se a gente pensar no período da ditadura militar, são momentos em que nós vivíamos em uma sociedade de economia fechada, em que o acesso a livros, em que o acesso a jornais, o acesso a revistas era muito limitado. E nesse sentido era algo extraordinário poder ir à biblioteca do Instituto Goethe e ter acesso às revistas alemãs, ter acesso aos jornais alemães. Nas aulas poder ter acesso, através dos professores, a novidades e a desenvolvimentos que a gente não podia ter noção no Instituto Goethe. Através do Instituto Goethe, com o programa de bolsas do Instituto, quantas pessoas não puderam ter acesso a um sistema cultural realmente integrado, um sistema cultural denso como é o sistema cultural alemão, né? E também ter acesso a pensadores, a pensadoras, a artistas que não são necessariamente alemães, mas que se expressam em alemão. Isso é muito importante, não restringir o alemão a um país. Então acho que houve uma coincidência muito feliz entre a democratização alemã, a necessidade de deixar para trás de uma maneira bem trabalhada o passado nazista, continuar então nesse trabalho de reelaboração do passado, de maneira que o nazismo não se repita. Esse imperativo veio também para o Brasil, no momento em que o Instituto Goethe se alia à Universidade Brasileira na resistência à ditadura militar. Esse conjunto de características eu acho que fazem do Instituto Goethe algo extraordinário, né? Algo único.